Olá para você que acompanha a TRT-FM e o canal no YouTube @TRT-FM 104.3. Estamos chegando com mais um Lounge TRT e hoje para falar do livro Foi Assim, esta obra aqui da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Para conversar com a gente, a jornalista Sinara Álvares. Sinara, seja bem-vinda. Muito obrigada. É muito bom estar aqui, que é a minha casa, para falar de um projeto que é tão especial para a gente. Esse projeto, Sinara, como é que surgiu? Já é a segunda edição, mas vamos lá começar lá no princípio mesmo, no começo, começar do começo. Como é que surgiu a ideia da primeira edição desse livro? Então, a ideia da primeira edição surgiu com a Aline Cubas, que é a nossa servidora, e na época ela era chefe de seção de imprensa. Em 2013, ela assistiu uma palestra com a historiadora Ângela Gomes em um evento do Colégio dos Presidentes. E a Ângela Gomes falava da importância de se preservar documentos históricos da Justiça do Trabalho. E aí, depois dessa palestra, a Aline ficou com isso, martelando na cabeça e pensando quão rico é o nosso material, os nossos processos guardados. E aí, mais ou menos 2 anos depois, em 2015, ela resolveu começar esse projeto e me colocou para ficar dedicada quase que exclusivamente a ele. E aí foi a partir daí que a gente decidiu contar essas histórias que estão escondidas por trás dos processos trabalhistas aqui de Mato Grosso. Isso é importante para a memória da Justiça do Trabalho, como você já citou, que foi até o impulso aí para a Aline ter essa ideia. Mas também é importante, além dos advogados, dos juízes, dos desembargadores, para a sociedade. Qual é essa importância para a sociedade conhecer o seu regional, o seu tribunal, a sua Justiça do Trabalho? Então, esse livro mostra os personagens por trás dos processos trabalhistas. Muito mais do que falar o juridiquês, muito mais do que falar de termos jurídicos, nós estávamos atrás das pessoas, das histórias pessoais, como as pessoas se sentiram, o que a gente podia extrair ali daqueles documentos que mostrassem como foi a atuação da Justiça do Trabalho, mas mais que isso, como aquela atuação reverberou na vida do cidadão, na vida daquelas pessoas que se socorreram na Justiça do Trabalho. Eu acredito que esse processo, esse trabalho, esse levantamento histórico contribui para a sociedade entender quem é a Justiça do Trabalho, qual a importância da Justiça do Trabalho para a sociedade. Então, Sinara, você falou dessa importância para o cidadão conhecer a Justiça do Trabalho e casos que foram pesquisados ali. Como é que começou essa pesquisa, Qual foi o ponto de partida para dar início à pesquisa e aos casos que estariam na compilação ali para formar esses livros? Então, essa pesquisa foi uma experiência muito interessante para a gente. Começou no nosso arquivo geral, com o auxílio dos servidores que trabalhavam lá, principalmente Caparelli, deixar aqui nosso agradecimento. E aí foi um trabalho de pesquisa, olhando processo por processo. E aí a gente queria começar da década de 40. E o Caparelli, um servidor que trabalha no arquivo geral, separou os processos para a gente. E nós fomos olhar processo por processo, atrás de que histórias contar. E a gente se surpreendeu de como aquele material era rico. Eu acho interessante falar que os processos, a preservação dos processos foi um cuidado, porque até o manuseio pode ser perigoso para aquele material. Então a gente precisou de contar ali com a expertise dos servidores do arquivo geral, inclusive para a gente não prejudicar aquele material que estava guardado ali há cerca de 80 anos, Eu posso já falar de algumas coisas que a gente achou? Sim, por gentileza. Nossa surpresa começou, eu peguei ele na década de 40, e aí eu pensei, o que a gente vai contar? Eu vou olhar aqui para ver, que já gera uma história. O primeiro processo já foi muito marcante pra gente. A história de um português que, vindo para Cuiabá para trabalhar numa firma de engenharia, arrumou uma confusão, bateu no chefe porque ele tinha um histórico de chegar bêbado no trabalho, se desentendeu e foi demitido. O que ele pensou? Vou na junta de conciliação e julgamento tentar reverter essa pena que eu recebi aqui do meu patrão. E ele veio, por coincidência, ele esqueceu aqui alguns documentos dele. Então a gente tem até os documentos desse português aqui. Tem foto dele vestido de soldado, de farda. Então foi bem interessante
ver as letras, né? A caligrafia da época, a caligrafia deles, a caligrafia dos servidores da época, né? Não era nem na máquina de escrever, era na mão mesmo. Tinha na máquina de escrever, mas muita coisa escrita à mão. E essa se tornou a história de abertura do livro. A história do português boêmio, que arrumou uma confusão no emprego e veio se socorrer na Justiça do Trabalho para tentar uma reparação. Daria até um filme esse livro, então. Daria, com certeza, daria um filme. Sinara Álvares é a nossa entrevistada de hoje, falando sobre a obra aqui da Justiça do Trabalho, obra literária, Foi Assim. Sinara, quais os principais desafios, e aí a gente já fala da segunda edição, para atualizar, né, mais processos, mais coisas, mais casos da Justiça do Trabalho e fazer a segunda edição que foi lançada há pouco tempo? Então, a primeira edição foi lançada em 2017, nos 25 anos da Justiça do Trabalho. De lá para cá, o mundo mudou, muita coisa aconteceu. A gente passou por uma pandemia, só aí já é possível ver assim que o mundo virou de ponta cabeça. E depois disso, a gente percebeu que a gente precisava de uma atualização, né? A gente precisava contar mais histórias e atualizar a questão da tecnologia, trabalhadores de aplicativo, mostrar como a Justiça do Trabalho precisou se reinventar, precisou caminhar com a sociedade, acompanhar essa mudança da sociedade para atender esses novos casos que chegaram pós-2017. Quais temas novos entraram aí? Você fala de, hoje, por exemplo, talvez para uma próxima edição, quem sabe, você vai ter que falar de audiências online, vai ter que falar de como se adaptou. Essas coisas já estão presentes nessa nova edição? Com certeza, principalmente porque a gente traz muita questão da pandemia. E na pandemia, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso já fazia isso com muita tranquilidade, porque nós somos um estado muito grande, né? Então, questões de audiências virtuais aqui já acontecia. Mas isso foi intensificado durante a pandemia, né? E, com certeza, isso chega no livro de forma muito forte, inclusive com julgamentos sobre questões ligadas ao uso ou não de máscara, as pessoas que adoeceram e até morreram por causa da pandemia, porque estavam na linha de frente, pessoas que se sentiam ameaçadas e em perigo, né, por estar na linha de frente da pandemia e precisando trabalhar. Vários desses casos chegaram aqui. Outra coisa interessante foram os trabalhadores de aplicativo, que desde 2017 assim, aumentou muito, né? Muita coisa mudou nesse sentido. Então, Uber, entregadores de iFood, como mostra um pouco como a Justiça do Trabalho tem lidado com esse tema que ainda demanda muita discussão. Outra história interessante, que eu acho que muita gente vai lembrar, é que ali em 2020, no auge da pandemia, Mato Grosso ainda enfrentava queimadas no Pantanal. Então, além da gente estar preso dentro de casa, tinha uma nuvem de fumaça que pairava em cima da capital e deixava o cenário ainda mais distópico, né? Deixava o cenário ainda mais aterrorizante. Fim do mundo. Exatamente. A sensação era de fim do mundo, né? A gente estava ali em casa, sufocado em uma pandemia mortal lá fora. E a gente tem uma história de um trabalhador que morreu em decorrência das queimadas no Pantanal. Outro ponto foram a questão dos assédios eleitorais, né? Logo depois teve uma eleição presidencial e mostra os conflitos gerados no ambiente de trabalho entre patrões e empregados com posições políticas diferentes, e isso com certeza veio parar aqui na Justiça do Trabalho, que também teve que lidar com esses temas. Sinara Álvares é a nossa convidada de hoje, bate-papo com a gente no Lounge TRT. Sinara, para além de uma norma do CNJ, é necessário também, pela cidadania, ter uma linguagem mais simples hoje e acessível, né? Porque as pessoas hoje têm mais acesso, têm site, têm o próprio livro. O TRT de Mato Grosso é um TRT de vanguarda na comunicação, é o único TRT, o único tribunal que tem uma rádio que está aberta para a população. Enfim, essa linguagem simples, essa linguagem mais coloquial, mais popular, também está presente no livro? Com certeza. O livro, para além de processos trabalhistas, a gente fala de vida, a gente fala de pessoas. E falamos de pessoas para pessoas. A nossa ideia
foi tirar todo o juridiquês, né? Contar essas histórias com uma linguagem própria dos contos e das crônicas. É uma linguagem quase literária, uma linguagem para você sentar e ler, ter um livro ali para ler numa tarde chuvosa ou no burburinho de uma sala de espera de avião e realmente conhecer as pessoas por trás desses processos trabalhistas. Além de tudo isso, qual a mensagem que você acha que o livro pode deixar para o empresário que pode estar aproveitando dessa obra, para o trabalhador matogrossense? Existe uma mensagem dentro desse livro sobre a justiça do trabalho? Acho que existe, sim. Acho que a principal mensagem é que a justiça do trabalho é feita de pessoas que servem os servidores, os juízes e atendem as pessoas, né? Que é o bem maior da sociedade. São os patrões, empregadores que geram emprego, renda, os trabalhadores, né? Os trabalhadores que sustentam esse país. E eu acho que o livro mostra a evolução da sociedade, mostra como a justiça do trabalho evoluiu junto com a sociedade e mostra assim, a importância das discussões de temas tão caros, né? Para ter, como a gente sempre fala aqui na Justiça do Trabalho, pacificação social, né? Paz entre as relações trabalhistas. E aproveitando isso, para quem está nos ouvindo agora, você falou que o livro é para todo mundo, né? Às vezes alguém pode estar ouvindo pensando, olha, esse livro é só para advogado, é só para juiz. Não, é para todo mundo, como você já citou. Onde as pessoas podem encontrá-lo? Muito pelo contrário. A gente faz questão de dizer que não temos juridiquês, né? A gente faz questão de dizer que são crônicas gostosas para se ler e conhecer histórias de pessoas, né? Nós somos gente falando de gente. A obra pode ser encontrada no site do tribunal, está disponível gratuitamente em PDF, na aba Publicações. É só clicar lá e baixar o livro para poder aproveitar. Tá ótimo, Sinara, muito obrigado pela sua presença aqui, né? E que venham mais Foi Assim, né? Mais livros contando essa história e deixando a sociedade por dentro do que é a justiça do trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, o trabalho da equipe aqui do TRT. Obrigada, e eu quero agradecer o espaço, claro, e lembrar que esse livro foi feito por toda a equipe de comunicação da Justiça do Trabalho. Foi feito, inclusive, aqui tinha Ezequias, Fabiola, Ademar Adams, que já foi servidor aqui, né? Todo mundo contribuiu para fazer essa obra e que venham mais edições, né? Mais Foi Assim e mais, vamos contar mais história de pessoas. Tem ilustração também, né? Para quem gosta do kit aí e tal. Acho que vale a pena mostrar aqui, ó. Para quem está no YouTube, a gente tem aí a imagem também da ilustração. Se você está no rádio, você pode acompanhar também no YouTube. Fecha aí, Davi, para quem está no YouTube, viu? Pode mostrar. Aqui, ó. O livro, claro, não seria o mesmo sem as artes primorosas do nosso artista Rick Milk. Ricardo Leite, o nosso... Ricardo Leite, Rick Milk, nome artístico. Ótimo, Sinara, muito obrigado. Gente, o quadro Lounge TRT volta semana que vem em mais uma edição. Até lá.